Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí, por favor, se você puder fazer isso, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 8. Abra aí a sua Bíblia nesse texto, livro do profeta Isaías, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 9 até o verso 22. Deixe sua Bíblia aberta aí nesse texto. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, a partir do verso 9 até o verso 22. Eu vou fazer a leitura do texto, depois nós vamos trabalhar o texto, versículo a versículo aí, para a gente entender o que o profeta Isaías está dizendo aqui. Disse naquele tempo, palavra que também é para os nossos dias, porque é a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Uma repetição. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isto por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. À lei e ao testemunho, ponto de exclamação aí. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Olharão para a terra, e eis a angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Vamos ter uma palavra de oração? Curve aí a sua cabeça. Por alguns instantes vamos falar com Deus. Senhor, que nesse momento as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Ó Senhor, Rei meu, rocha minha e Redentor meu. Amém. Deixa eu situar você aí dentro do contexto desse texto que nós acabamos de ler. O Senhor vem por intermédio do profeta Isaías, trazendo uma palavra a um rei chamado Acais. O povo de Deus, povo de Israel, era um só povo até um determinado momento da história. Houve um momento na história desse povo em que esse povo se dividiu em dois reinos. O reino do norte, que passou a chamar-se Israel, e o reino do sul, que passou a ser chamado de Judá. Cada um desses reinos agora tinha o seu rei.
Acais, para quem essa palavra está sendo direcionada aqui, no momento primeiro em que o texto está sendo escrito, era rei em Judá, cuja capital é Jerusalém. Sendo que Acais não foi um rei bom, ele foi um péssimo rei. Ele foi um rei que trouxe muitos prejuízos para Judá. O sucessor dele, que era seu filho, Ezequias, teve muito trabalho para reconstruir não só a nação, mas para reconstruir inclusive o culto em Jerusalém, porque tudo isso Acais havia destruído. Então, não sendo um rei piedoso, Acais tem no coração a intenção de subjugar Israel, de tomar, e não apenas Israel, mas juntamente com Israel e Síria. Só que Acais, sozinho, não tinha força para isso. Ele não conseguiria obter sucesso nessa conquista. Eram dois povos, Israel e Síria, que facilmente esses povos unidos, poderia vencê-los. Então, o que é que Acais faz? Ele vai formar uma aliança com um outro povo, que são os assírios. Aparecem aí dois povos muito parecidos no nome, mas bem diferentes. Os assírios, tem o A antes aí, e Síria, sem o A. Então, os assírios, aliados a Acais, ou Acais aliando-se a eles vão contra Israel e contra a Síria. Por que Acais fez essa aliança com a Assíria? Porque o rei da Assíria era um cara chamado Tiglat-Pileser. Está aí um nome legal para você botar do seu filho. Tiglat-Pileser. Então, era o rei da Assíria. Só que esse rei da Assíria era um rei extremamente violento. Extremamente violento. E ele sozinho já tinha logrado êxito contra Israel e contra a Síria numa determinada ocasião. Então, o que é que Acais pensa? Ora, se os assírios sozinhos puderam subjugar Israel e Síria, imagine se eles tiverem agora a minha ajuda. Na realidade, o que ele estava dizendo é: imagine se eu tiver a ajuda dos assírios, então eu posso facilmente subjugar o povo de Israel e Síria também. E aí ele tem isso no coração, intenta isso no seu coração, e a palavra de Deus vem aqui por intermédio do profeta Isaías advertir Acais contra isso, que o que ele estava pretendendo fazer não era bom, não seria bom para ele. E o profeta Isaías, para fazer com que a sua mensagem fosse bem didática para Acais, para que ele entendesse, escreve numa pedra grande, escreve aquilo que ele havia recebido do Senhor, que está, essa mensagem de Isaías para Acais, está no versículo 3, aí desse capítulo 8, um texto anterior ao que nós lemos. E o nome que Isaías escreve aparece no final do versículo 3, rápido despojo, presa segura. Era inclusive o nome do segundo filho de Isaías. O que é que Deus está falando por intermédio de Isaías para Acais? Rápido despojo, presa segura, que literalmente significa, apressando-se ao despojo, apressou-se à presa. O Senhor está dizendo para Acais o seguinte, por meio de Isaías: Acais, Tiglat-Pileser vai tomar Síria e Israel, e ele vai ter essa vitória como um troféu. Isso vai ser o despojo dos assírios. Mas não se enganem, porque com a mesma velocidade que ele vai contra Síria e contra Israel, ele vai voltar-se contra você também, Judá. E enquanto Síria e Israel serão os despojos dos assírios, Judá será a presa dos assírios. Então você não ficará impune, você ficará por presa deles. E o profeta Isaías usa duas ilustrações aí, que aparecem nos versos 6 e no versículo 7 também. Verso 6 ele diz assim: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé,
que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo o seguinte: olha, Judá, eu vou comparar com as águas. Essas águas de Siloé era um canal que desaguava num lago, cujas águas eram bem tranquilas. E essas águas de Siloé, serviam perfeitamente e atendiam perfeitamente às necessidades de Jerusalém. Supriam essas águas as necessidades de Jerusalém. E aí o que Deus está dizendo é o seguinte: Acais, você está tranquilo, cara. Rapaz, você está bem. Você tem suprimento. Você tem um reservatório hídrico que lhe serve bem. O que é que tu vai atrás de confusão com Israel e Síria e indo agora buscar aliança com os assírios, rapaz? Sabe o que é que vai acontecer, Acais? O que vai acontecer é o seguinte: é que você vai desprezar aquilo que Deus está lhe dando, que são essas águas de Siloé. Você vai buscar a ajuda dos assírios, e aí o que vai vir dos assírios contra você são águas que você pode comparar com as águas do Eufrates, que eram águas violentas, águas impetuosas. E sabe o que é que vai acontecer com você, ô Acais? Aí aparece aí no final do versículo 8: chegarão até o pescoço, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da terra, da tua terra, ó Emanuel. Essas águas, ou seja, as águas aqui do Eufrates, está simbolizando a Assíria. E Deus está dizendo: a Síria vai tomar Israel, vai tomar a Síria também, mas vai sobrar para ti, Judá. Ele vai voltar-se contra você também. Tu acha que eles não vão querer o teu território, não? Eles vão tomar o teu território também. Agora eu vou dizer uma coisa para você: as águas impetuosas que vêm dos assírios, elas vão dar no pescoço, mas não vão te afogar. Sabe por que não vão te afogar? Porque apesar de tudo que você tem feito, Judá ainda é o meu povo. E eu não vou permitir que o meu povo se afogue. Vai ficar com água no pescoço, vai sofrer muito, mas não se afogará, porque ainda é o meu povo. É nesse contexto que entra aí o versículo 9, cujo cabeçalho tem aí, da peça literária que eu li, o cabeçalho é: o Senhor é a nossa esperança. Então vamos agora voltarmos para o texto, e agora sim, com esse contexto na cabeça aqui, a gente tem condição de entender o texto que nós lemos aqui. Olha aí para os versos 9 e 10 do texto que nós lemos, capítulo 8 do profeta Isaías, versos 9 e 10. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. E a repetição: cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Sabe o que é que o Senhor está dizendo aqui? Que os planos e os projetos da Assíria contra Judá não prevalecerão. Não prevalecerão, porque esse povo ainda era povo de Deus. Vamos começar a fazer uma aplicação desse texto aqui à nossa vida. Se você tomou uma decisão por Cristo um dia na sua vida, se você tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, se você o professa como seu Salvador pessoal, você é povo de Deus. Você pertence ao Senhor. E você passa por dificuldades, você passa por problemas. Todos nós passamos. A diferença é que alguns enfrentam problemas não tão graves, outros enfrentam grandes problemas. Mas todos enfrentamos problemas e dificuldades. E a palavra do Senhor que foi para Judá, e que muito bem serve para nós hoje, porque é a palavra de Deus, ainda que os nossos problemas sejam gigantes, ainda que as dificuldades sejam imensuráveis, nós não seremos de todo destruídos, porque ainda somos o povo de Deus, porque ainda o Senhor é conosco. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos preserva, é Ele quem nos protege. Ainda somos o povo de Deus. Isso se
você tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Se você não tem, se você não tomou uma decisão dessas um dia na vida, aí você está em maus lençóis. Aí você está com problema. Então, vamos agora para os versos 11 e 12. Dizem o seguinte: porque assim o Senhor me disse, Isaías está falando, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo aquilo que o Senhor disse para ele: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. O Senhor agora está falando especificamente para Isaías, para o profeta Isaías, e está advertindo Isaías que, embora Isaías habite no meio desse povo que está em pecado contra Deus, e Isaías mesmo já havia dito isso no capítulo 6, ele disse: ai de mim, quando ele tem aquela visão lá no capítulo 6, a visão do Senhor: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então ele reconhece que ele habitava no meio de um povo cujos lábios eram impuros, um povo que estava em pecado. E o que Deus está dizendo para Isaías é que, ainda que ele habite no meio desse povo, ele não pode ter as mesmas atitudes que esse povo tem. Aplicamos isso à nossa vida da seguinte maneira: nós vivemos hoje num país, e todos sabemos disso, num país idólatra. Nós vivemos hoje numa nação que está comida pela corrupção. Nós vivemos hoje num país que é trama e tramóia para todo lado. Nós vivemos hoje numa nação chafurdada no pecado. Agora, aplicando essa palavra à nossa vida, mesmo vivendo no meio desse povo, nós não podemos ter as mesmas atitudes desse povo. Ou seja, muita gente sonega imposto, mas você não pode sonegar porque você é crente. Muita gente dribla situações com mentiras, mas você não pode mentir porque você é crente. Muita gente tem posturas que não condizem com o evangelho, mas você não pode ter porque você é crente. Mesmo habitando no meio de um povo doente, nós não podemos ter as mesmas atitudes desse povo. É isso que o texto está dizendo. Nós temos que ter posturas diferentes. Nós temos que agir de forma diferente. Ainda que haja um adágio popular em que se diga: todo mundo faz isso, todo mundo, vírgula, você não pode fazer. Você tem que ser sal, você tem que ser luz. Ou você salga essa nação, ou você serve de luzeiro para essa nação, ou você vai para o inferno com essa nação. Não podemos ter as mesmas atitudes. É isso que o Senhor está nos dizendo. Versículo 13: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. O povo, bem como o próprio profeta Isaías, devia temer apenas a Deus, apenas o Senhor. A expressão que aparece aí, Senhor dos exércitos, essa expressão Senhor dos exércitos, é uma expressão que é usada para diminuir qualquer outro poder diante da majestade do nosso Deus. A expressão Senhor dos exércitos é uma expressão para dizer que não há nenhum poder, não é nem maior, igual a Deus, que Ele é absolutamente poderoso, que Ele é todo poderoso, que Ele é majestoso, que Ele é soberano, que Ele tem o controle da história nas mãos, e só Ele tem. Só Ele tem.
Você não precisa temer quem quer que seja. Você não precisa temer o seu patrão. Você não precisa mentir na sua empresa para preservar alguma coisa, para manter alguma situação, temendo perder aquilo que você tem. Não tema. Se posicione diante de Deus. Tema só a Deus. É esse o recado aqui, nesse versículo 13. Nós não precisamos temer nada mais a não ser o Senhor, o nosso Deus. Porque só Ele é todo-poderoso. E Ele ainda é o teu Deus. A não ser que você o tenha abandonado. Mas se você não apostatou da sua fé, Ele ainda é o teu Deus. Ande corretamente diante dEle. Viva na sua presença. Não quebre a sua comunhão com Ele. Não tenha medo daquilo que pode lhe ameaçar, porque você professa essa fé. Porque esse teu Deus, que é o Senhor dos exércitos, que é todo poderoso, que é majestoso, Ele é o teu Deus, e Ele vai te guardar, te preservar, Ele vai proteger a tua vida. Tema só o Senhor. Versos 14 e 15. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. A expressão santuário, essa expressão santuário que aparece aí, ela enfatiza ao mesmo tempo duas coisas. Em primeiro lugar, ela enfatiza a santidade de Deus. Essa expressão santuário é uma expressão para dar ênfase à santidade de Deus. A segunda coisa que essa expressão enfatiza é que o santuário também é um lugar de proteção, de abrigo, de acolhida. Todavia, se alguém não vive em santidade, se alguém não vive essa santidade de Deus, esse santuário, que deveria ser lugar de abrigo, de proteção, de acolhida, se transforma em pedra de tropeço. Como isso? Da seguinte forma: você, como cristão, você só tem uma opção: viver em santidade. Se você não vive em santidade, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, com toda honestidade, com temor e tremor e com muito amor por você, você vai para o inferno. Porque a Bíblia diz o seguinte: seguir a santidade, sem a qual, ou seja, sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Mas eu trabalhei no projeto aí do sertão, mas eu trabalhei aí para multiplicar igreja, mas eu trabalhei aí em missões mundiais, nacionais, estaduais, locais e até na beira do cais. Eu trabalhei em tudo quanto foi lugar, eu me arrebentei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se você não viveu em santidade, tudo isso é lixo. É lixo. O que o Senhor requer de mim e de você, em primeiro lugar, é que sejamos santos, porque Ele é santo. Santidade ao Senhor. Então, essa expressão que aparece aí, santuário, ela tem essa conotação de santidade de Deus, e essa santidade de Deus é a nossa proteção, é o nosso abrigo, é a nossa acolhida. Mas ao mesmo tempo, se alguém não vive essa santidade, a própria santidade, o próprio santuário se transforma em pedra de tropeço. Verso 16: resguarda o testemunho,
sela a lei no coração dos meus discípulos. A expressão aí, sela a lei no coração dos meus discípulos. Sabe o que é que significa? Conservar, guardar, observar, obedecer, viver a palavra de Deus. E só a palavra de Deus. Queridos, nós temos tudo aqui. Nós só precisamos viver isso. Você sabe qual é o problema da igreja hoje? O problema da igreja hoje é que a igreja tem buscado muitas coisas, mas não tem vivido a palavra de Deus. Eu vou até ler de novo o verso 16. Resguarda o testemunho, sela a lei, ou seja, a palavra do Senhor, no coração dos meus discípulos, que ela seja selada no coração da igreja, no coração dos crentes, no coração dos discípulos. Tem muita coisa, permita-me aqui a expressão, muita porcaria, muita marmota, sendo apresentada nas igrejas em nome de evangelho, e que nada tem a ver com o evangelho. E eu acho que nós vivemos tempo em que a profecia de Charles Haddon Spurgeon está se cumprindo, porque Spurgeon disse: nos últimos dias as igrejas serão transformadas em circos, em picadeiros de circos e em palcos de entretenimento, e os pastores se transformarão em palhaços. Spurgeon disse isso. É o que nós estamos vivendo hoje. Muito espetáculo, muito show, muita fumacinha, muita luzinha. Eu nem gosto de fumacinha, porque há 36 anos Deus me libertou da fumacinha. É muita coisinha, é muito showzinho, é muita massagem no ego humano, visando o crescimento de igreja. É uma igreja que se tornou megalomaníaca, só pensa no tamanho, só pensa no crescimento, mas não pensa em santidade, mas não pensa em vida com Deus. Não se prega mais a palavra de Deus. Sabe por que não se prega mais a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus confronta a mim e você. Porque a palavra de Deus fala do meu pecado. Porque a palavra de Deus, ao contrário dos coaching da vida, não diz que eu sou um homem extraordinário, diz que eu sou um miserável, pecador, desgraçado, depravado, que sem a observância da palavra de Deus e sem a graça de Deus na minha vida, eu estou irremediavelmente perdido. É isso que ela prega, mas isso não dá ibope, mas leva para o céu. E tem muita coisa dando ibope e levando para o inferno. Cuidado com propostas que se desviam da palavra de Deus. Cuidado com isso. Sela no teu coração a lei do Senhor. Põe no teu coração a palavra de Deus como selo. Verso 17. Isaías dizendo: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Em razão do pecado de Judá, é isso que o versículo 17 está dizendo. Em razão do pecado de Judá, Deus iria remover a sua presença salvadora do meio do seu próprio povo. Rapaz, isso é grave. O povo afrontou tanto a Deus, o povo pecou contra Deus de uma forma tal, que Deus iria remover a sua presença salvadora do meio do seu povo. E aí, Isaías tem a esperança de que o povo se volte para Deus, o povo se volte para a palavra do Senhor. E esse povo, em se voltando para Deus, a esperança de Isaías, por isso o cabeçalho aí, o Senhor é a nossa esperança. A esperança de Isaías é que, em acontecendo isso, Deus retorne também a sua presença para o meio do seu povo.
versículo 18, que é uma complementação do versículo 17. Eu vou ler inclusive os dois juntos aqui. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, Isaías está dizendo, Senhor, eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais, guarde essa palavra aí, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Isaías teve 2 filhos que foram sinais para aquilo que Deus estava determinado a fazer. O segundo filho, depois eu falo do primeiro, mas o segundo filho aparece aí no versículo 3, nós lemos aí. Rápido despojo, presa segura. Que é um sinal, que é uma palavra, que é uma advertência para o rei Acais. O primeiro filho de Isaías, antes desse aqui, esse aqui é o segundo. O primeiro filho de Isaías aparece no capítulo 7, um pouquinho antes aí, capítulo 7, versículo 3. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior e tal e tal. Mas o nome do filho dele aqui, o primeiro filho, um resto volverá. Literalmente é um remanescente voltará. Quando ele ora aqui ao Senhor, nesse versículos 17 e 18, entrando aí pelo 18, e ele diz que espera no Senhor, que ele aguarda no Senhor. E ele diz: eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais. Ele está dizendo o seguinte: sabe por que eu espero no Senhor? Sabe por que eu espero em ti, Deus? Porque o Senhor me deu 2 filhos para sinais. Um contra Acais, foi o segundo filho. Mas o primeiro filho, que também é um sinal do Senhor, o primeiro filho, ele se chama Um Remanescente Voltará. E eu tenho a esperança de que esse povo vai voltar. Esse povo vai voltar-se para Deus. Embora não volte todo o povo, mas alguns fiéis, alguns remanescentes do meio desse povo hão de voltar. E quando esses fiéis voltarem, quando esses poucos voltarem para o Senhor, voltarem-se novamente para a tua palavra, o Senhor voltar-se-á para o teu povo e continuará abençoando o teu povo, como sempre fez. Isaías está dizendo: eu tenho essa esperança. Versos 19 a 20. Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei, há craseado aí, a lei e ao testemunho, ponto de exclamação, a lei e ao testemunho, ou seja, voltem-se para a lei, voltem-se para o testemunho da lei. Se eles, ou seja, se esses aí, adivinhos, se esses que são consultados, não falarem segundo a maneira de Deus, ou segundo a lei de Deus, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Meu irmão, tem muito crente correndo atrás de mandinga. Mandinga. Eu vou saber o que é que Deus quer para a minha vida e vou visitar a irmã Zezé. Vá ler a Bíblia, rapaz. Quer ouvir Deus falar contigo? Vá ler a Bíblia. Tem crente que diz assim: meu Deus, Deus nunca mais falou comigo, então nunca mais leu a Bíblia. Abra a Bíblia, que é a palavra de Deus, Ele fala com você toda hora. A Bíblia há instrução, na Bíblia há
recomendação, na Bíblia orientação para todas as situações. Sabe qual é o nosso problema? A gente não quer ler Bíblia, a gente só quer fuxico, a gente só quer chafurdo, a gente só quer evento, a gente só quer oba-oba, e a gente só quer correr atrás disso e daquilo, dessa ou daquela novidade. Pare com isso, meu irmão. Volte-se para a palavra de Deus, volte-se para a Bíblia. O Senhor está desejoso por falar com você, como sempre esteve, pela sua palavra. Recorrer, escute o que eu estou lhe dizendo, recorrer a quaisquer outros meios para se buscar o entendimento dos mistérios e das profundezas de Deus, fora da sua palavra, é abominação ao Senhor. Mesmo que você esteja buscando entender os mistérios e as profundezas de Deus, se for fora da palavra de Deus, isso é abominação. Busque a Deus. Busque a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, que eu tenho certeza que você já viu e sabe. Você já viu alguém recebendo aí uma profetada e se deu mal por isso? Eu já vi. Eu sei que Deus é soberano, Ele usa quem quer, da forma como Ele quer, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas tem muita criancice, muita meninice nos chamados jardins de oração, nas reuniões de oração e manifestações. Escutem o que eu estou dizendo. Eu tenho 36 anos de convertido, 20 anos como pastor, 58 de idade. Há muita manifestação que nada tem a ver com o Espírito de Deus. Não estou dizendo que não existem, por exemplo, no meio pentecostal, manifestações legítimas do Espírito de Deus. Não estou dizendo isso, existem. Eu mesmo já preguei, continuo pregando em Assembleias de Deus, sou muito convidado para pregar nas Assembleias de Deus, tem sido uma bênção, gosto daquele povo. Pois é, sempre tem um assembleiano atrás de mim. Então, gosto desse povo, um povo de Deus, um povo abençoado, mas cuidado para não trocar a palavra de Deus com algumas palavrinhas, para não dizer palavrão, com algumas palavrinhas. Isso é muito perigoso. Vocês acreditam que eu fui numa reunião de oração com a minha irmã? Minha irmã, eu tenho uma irmã, mora em Fortaleza, o nome dela é Suelda. Está agora, inclusive, nos vendo aí pela internet. Aí eu fui uma vez num culto de oração com a minha irmã, Suelda. Minha irmã sempre foi uma mulher bonitona e tal. E eu sempre fui aquele mais assim, né, que ousado, aquele, né, mais batalhador. Mas a minha irmã é uma menina bonitona e tal. Aí nós fomos numa reunião de oração. Rapaz, eu entrei, minha irmã, se vocês encontrarem, se um dia vocês virem, quem não conhece a minha irmã, e flagrar a minha irmã se encontrando comigo, vai dizer, o pastor Sérgio tem um amante. Porque quando ela se encontra comigo, ela me abraça, ela diz, meu lindo, meu amor, aí me cheira todo, e ela é só 4 anos mais nova do que eu, aí me cheira, me chama de meu lindo, de meu bem, é assim mesmo, minha irmã, ela me trata assim. Então, nós somos muito próximos, somos só nós dois mesmo, não tem outro irmão, tem que ser nós mesmo. Aí eu fui numa reunião de oração uma vez com ela, pegando assim na mão dela, na mão da minha irmã, assim, pegando assim, entramos. Rapaz, foi só a gente entrar, aí um vaso se levantou e disse, eis que te digo, aí apontou para mim, ela é tua, vala Suelda, nós estamos, o vaso está mandando a gente cometer incesto, ela é tua, Deus te deu vaso, e tal, e tal, e tal. Rapaz, uma profetada como se eu fosse casar com a minha irmã. E eu disse, é minha, é sua mesmo, irmã. Mas exatamente, você vai buscar a mulher fora do arraial do Senhor? Não, é também a sua irmã, é irmã na carne, infeliz. É no meu sangue, é filho do meu pai e da minha mãe, peste. Suelda, vamos embora, Suelda. Vamos embora, que se depender desse povo aqui, nós vamos terminar nu, correndo aqui dentro dessa igreja. Irmãos, vocês riem, mas vocês acham que não acontece isso não? Muita coisa
que nada tem a ver com Deus. Não estou dizendo, repito, não estou dizendo que Deus não possa se manifestar. Essa semana eu vou colocar nos grupos aí uma palavra sobre isso, algumas perguntas que me fazem, e uma das perguntas foi a manifestação do Espírito Santo nas igrejas pentecostais. É uma palavrinha de 2 minutos e eu vou falar exatamente sobre isso. Vou colocar o vídeo essa semana aí. Já foi para o Instagram e essa semana eu boto nos grupos aí. E eu falo exatamente sobre isso. É claro que o Espírito Santo se manifesta no meio pentecostal. Claro, eu não seria um louco de dizer algo diferente disso. Eu não posso ser arrogante e dizer, não, o Espírito Santo só se manifesta no nosso meio, nas igrejas históricas reformadas. Não, Deus me livre. Mas há muita coisa perigosa. A recomendação da palavra de Deus é só que a gente tenha cuidado com isso, para que a gente não enverede por caminhos orientados por A, por B, por C e não pela palavra de Deus. Agora, do mesmo jeito que você já viu muita coisa assim, que eu sei que você viu, você já viu alguém por crer na palavra de Deus, creu naquilo que a Bíblia diz, e se deu mal porque creu na palavra de Deus? Eu nunca vi. Nesses 36 anos de convertido, 20 de ministério e 58 de idade. Nunca vi. Porque a palavra de Deus é inerrante. É palavra de Deus. Guarde essa palavra. É essa a recomendação. Versos 21 e 22, para a gente terminar, para a gente encerrar aqui, que eu já falei demais. Versos 21 e 22. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que por causa daquilo que foi dito aí nos versos 19 e 20, muita gente que procura muita coisa que nada tem a ver com Deus, aí muita gente se decepciona e acha que está decepcionada com Deus. Eu já vi muita gente dizer assim, mas Deus não cumpriu o que Ele disse. Epa, então não foi Deus. Porque se não cumpriu o que disse, então não foi Deus. Não, mas Deus me prometeu, quando eu fui ali naquele lugar, e um vaso. Rapaz, cuidado que no meio dos vasos tem muito pinico. E um vaso disse, sim, mas a palavra foi do vaso ou foi de Deus? Se foi de Deus, se cumpre. Se foi do vaso, só ela pode se perder. Sempre que as pessoas me pedem conselhos, eu digo assim, vamos ver o que é que a Bíblia diz? Muita gente que me faz perguntas aqui, os meninos, os jovens já estão acostumados comigo, diz assim, pastor, e aqui, não sei o quê, esse texto aqui, ó, o que é que está dizendo? Eu disse, calma, deixa eu ler o texto. Eu vou para casa, vou ler o texto, vou estudar, depois eu lhe respondo. Sabe por quê? Porque eu posso, assim, querendo responder para não ficar sem resposta, porque pastor tem medo de ficar sem resposta, pastor e advogado tem medo de ficar sem resposta, porque senão o povo vai dizer assim, contrato, mas esse advogado não sabe de nada, perguntei, e ele não sabe de nada. Não? Pai, tem gente que tem medo assim de, rapaz, não é pecado você dizer que não sabe não. Quando eu não sei, eu digo, rapaz, não sei não. Pois vamos estudar, vamos ver o texto, aí eu vou estudar o texto. Eu tenho muita responsabilidade para com o texto bíblico, irmãos. Não digo isso para aparecer não. Sabe quando foi que eu comecei a construir essa mensagem aqui? Quinta-feira pela manhã, foi o dia todo trabalhando nesse texto, estudando o texto, olhando os originais, lendo. Eu não estou falando isso para me engrandecer ou aparecer para os irmãos não, Deus sabe, mas só para os irmãos entenderem, lendo no hebraico o texto, cada palavra em hebraico, fazendo uma análise gramatical de cada palavra, o que é que essa palavra diz, senão eu vou falar besteira. Então o que é que essa palavra diz, o que é que o texto no hebraico está dizendo, aí eu entendo, aí eu faço uma tradução do texto depois, faço uma tradução literal, depois faço uma tradução ideal, aí vou checar com essa tradução aqui. Tudo isso chama-se, sabe o quê? Exegese. Quiser aprender isso, vem dia de sábado aqui, 5 horas da tarde. Fazendo exegese do texto. Aí vou ler o contexto histórico. O que é que historicamente está dentro desse contexto? Começou isso quinta-feira, a manhã inteira. Aí fui até a madrugada, da quinta para sexta. Passei sexta-feira trabalhando o texto. Sábado um pouco, porque sábado eu tive muita coisa para fazer. Aí um pouco. E terminei hoje à tarde
4 horas da tarde para tomar banho e vir para a igreja. Foi quando o texto ficou pronto. Então dá trabalho. Sabe por quê? Responsabilidade com a Escritura, responsabilidade com o texto bíblico. Mas aqueles que não têm essa responsabilidade, ficam jogando algumas coisas aí o pessoal pega, bicho, depois que pega, o negócio não dá certo, aí os caras vão botar a culpa em Deus. Tem um livro até interessante sobre isso. Eu gosto muito de ler, sou apaixonado por livros. E aí tem um livro muito interessante sobre isso, que é Decepcionado com Deus, que é justamente sobre isso, sobre situações que acontecem, palavras que se recebem que não eram de Deus, e a pessoa pensou que era de Deus, e aí no final das contas se decepciona com Deus, e acontece exatamente o que está dito aqui no versículo 21. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, endurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E como se isso não bastasse, além de se frustrarem, e além de ficarem olhando para cima, amaldiçoando Deus, porque Deus não cumpriu a sua palavra, aí vem o verso 22. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Ainda vai para o inferno, depois de tudo. Depois de tudo ainda vai para o inferno. Isso é muito preocupante. Muito preocupante. Não é à toa, e nós precisamos orar por isso, que muitas pessoas cometendo suicídio na nossa cidade e Brasil e mundo afora. Pasmem, pastores se suicidando. E eu fico imaginando a angústia que estava no coração de um homem desse. E muito provavelmente, exatamente aquilo que está dito aqui no verso 22. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. É muito triste isso, muito triste mesmo. Me incomoda muito, mexe muito comigo quando eu vejo pastores se suicidando. Trabalhei muito tempo em comunidade carcerária, dentro de presídio. Toda semana dentro de um presídio, passando o dia no presídio, trabalhando com a comunidade carcerária. Sabe o que eu vi dentro de presídio? Aí você diz assim, muitos presos. Uma vez eu disse isso aí. Uma vez eu falei isso, falando desse meu trabalho em presídio. Rapaz, sabe o que eu vi em presídio? Aí um gaiato disse, muitos presos. Eu disse, teu pai estava lá também. Mas é o seguinte... Muitos presos, obviamente, mas muitos, acreditem, muitos crentes desviados, que se afastaram do Senhor e acabaram dentro de um presídio. Vi muito isso. Claro que houve, graças a Deus, muitas reconciliações. Mas é triste isso. Então eu quero finalizar. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. E eu quero finalizar fazendo, pode ser que haja aqui no nosso meio, não sei, fazendo 2 convites. O primeiro é, se existe alguém aqui no nosso meio, que ainda não teve esse privilégio, essa oportunidade, não sabe nem o que é isso, de entregar a vida a Jesus Cristo, e se quiser fazer isso hoje à noite, eu quero orar por você. Então você levanta a sua mão e diz assim, eu quero entregar minha vida a Jesus. Se você nunca fez isso, nunca tomou uma decisão como essa e quer fazer isso hoje à noite, tem alguém assim? Levanta a mão, aí eu oro por você se tiver. O outro convite que eu quero fazer é, pode ser que alguém já tenha feito isso uma vez, tenha tomado uma decisão dessa uma vez na vida, mas sabe por quê? Sabe Deus as razões? Não, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas sabe Deus por quê? Você se afastou, e hoje você está longe de Deus, e quem está longe, cara, sabe que está longe. É sério, quem está longe sabe que está longe. Agora mesmo, Márcia está lá em São Paulo, eu sei que ela está longe. Sabrina está lá com ela, eu sei que elas estão longe. Quem está longe sabe. Quem está caminhando sozinho sabe que está só. E se você sabe que está sozinho, porque se afastou do teu pai, se afastou de Deus, afastou-se da casa do Senhor, mas hoje você quer tomar uma decisão de voltar para o Senhor, levanta aí também sua mão, se for o caso, porque aí eu quero orar por você. Se for o caso, se tiver alguém nessa situação.
Pronto, nós não vamos insistir, eu não vou insistir, porque eu não sei fazer apelo, não. Tem gente que sabe mesmo, tem gente que faz apelo. Rapaz, tem cara que faz apelo que até eu vou lá para frente. Porque, rapaz, o cara faz um negócio que eu não sei fazer isso, não. O meu negócio é o seguinte: tu quer, bicho? Rapaz, eu quero. Então, vem-te embora e entrega a tua vida a Jesus Cristo. Aí, quando o cara diz assim: não, não quero não, está falando aí, mas não quero não. Então, pronto, tá, se lasca para lá, morra, o problema é seu. Eu não sei fazer apelo. Para mim, assim, é como dizia um meninozinho, uma criança de 7 anos de idade que eu conheci lá em Pernambuco. Ela dizia: pastor, ele tinha a língua presa, ele não falava direito porque ele tinha a língua presa. E ele dizia: pastor, quer, não quer, não quer. Isso é isso mesmo. O nome dele era Pablo. Eu disse: olha, Pablo, profundo isso, quer, não quer, não quer. Não é? Então, o Pablo tinha umas sacadas assim. Uma vez eu estava falando sobre serviço, sobre servir a Deus. Aí o Pablo disse assim: pastor, mais uma dele, diga aí, Pablo, quem serve, serve, quem não serve, não serve. Quem serve, serve, quem não serve, não serve, né? Rapaz, que profundo isso. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar, vamos para casa, né? Vamos receber a bênção do Senhor. Receba aí a bênção de Deus. Feche os seus olhos. Igreja de Deus, que o Senhor esteja sempre à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja sempre ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja sempre atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para do céu te abençoar. Assim, pois, te abençoe, te proteja e te guarde o misericordioso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe e tenham todos uma excelente semana, em nome de Jesus.